O JBR Literatura tem o prazer de convidar o escritor brasiliense Paulo Souza. Paulo, que é graduando em bacharel em letras pela Uninter, produtor cultural, editor e, acima de tudo, gestor financeiro, né, do Sindicato dos Escritores do Distrito Federal. Também responsável pelo blog e canal Ponto para Ler, que funcionou de 2013 a 2020. Colaborador e idealizador do Literatura por Mulheres e Elefante, que é o encontro de literatura fantásticas do Cerrado. Olá, Paulo, tudo bem? Oi, Gilberto, tudo bom? Paulo, me diz uma coisa, você que idealizava, né, esse encontro de literatura fantástica do Cerrado, tem muita gente que escreve literatura aí em Brasília? Tem. Aqui em Brasília tem muita gente que escreve tudo que é envolvido com literatura, né? Desde alta fantasia, como realismo fantástico, como literatura de fantasia urbana, fantasia medieval. Aqui em Brasília a gente tem um grupo de escritores muito potente dentro desse aspecto, né? E aí, quando a gente fez esse encontro, o Elefante, que é o encontro de literatura fantástica do Cerrado, a gente ainda conseguiu encontrar outras pessoas também do Centro-Oeste, aqui que abrange o Cerrado, né, também escrevendo esse tipo de literatura. Você que participou, Paulo, você que participou de várias feiras do livro, que saudade que nós estamos tendo agora da Feira do Livro, não é isso? Nossa, que saudade do contato humano. Eu até costumo brincar com alguns amigos que a parte mais gostosa da literatura, de você trabalhar com literatura, é você poder encontrar aqueles que leem com aqueles que escrevem, né? Então, essa falta de contato, você poder olhar para a pessoa, a forma que a pessoa se gesticula falando da literatura, tá pesando. Eu estou sentindo muita falta. Bienal, Feira do Livro, até encontro mesmo, saraus, né? Eu estou com muita saudade desse contato humano. Bom, quando eu te conheci, você é um escritor de fantasia também na linha do terror. Como é que está Sim, hoje esse segmento? Conta pra gente. eu fui muito influenciado pelo Edgar Allan Poe, pelo Stephen King, aqui pelo Brasil, pelo André Bianco, né? E eu falo que a literatura de terror foi uma das literaturas assim que me influenciaram a entrar de fato na escrita. Só que aí é uma jornada, né? Eu tive essa porta de entrada que foi importantíssima para minha formação como escritor. E eu tive a possibilidade e assim a honra de poder participar de uma antologia que foi organizada pelo André Bianco, que é o maior nome, né, da literatura de terror do Brasil. Mas hoje eu me identifico muito mais com o realismo fantástico. É muito louco, né? Como a gente vê que a evolução da escrita está muito também em volta da nossa evolução pessoal. E a literatura de terror me ajudou muito a poder escrever, a poder quebrar essa barreira, né, do eu posso escrever, eu posso realmente ser escritor. E hoje está me desbravando em outros estilos e está me encontrando como um escritor dentro do realismo fantástico. E como é que está o Sindicato dos Escritores do Distrito Federal? Quais são as realizações que eles têm feito? O que é que vocês estão propondo agora nesse período de pandemia? Olha, o sindicato estava voando baixo, sabe? Aquela coisa assim, a gente estava conseguindo fazer muitas ações. Nós estávamos começando a fazer um plano de eventos mensais na Biblioteca Nacional de Brasília. A gente ia começar a levar crianças de creche para o espaço infantil da Biblioteca Nacional. Nós íamos começar a ofertar cursos, a gente estava começando a fazer uma série de ações assim importantíssimas. Aí veio a pandemia, a gente teve que dar uma freada em tudo isso. Porque, infelizmente, todas as nossas ações envolviam essa questão do presencial, né? Da pessoa estar lá para poder estar usufruindo da ação. Quando a pandemia começou, a gente teve aquela desnorteada, né? Eu acho que foi normal para 98% da população. E começamos a fazer ações mais voltadas ali na internet, no Facebook, no Instagram do sindicato. E hoje o presidente do Sindicato dos Escritores, que é o Marcos Linhares, ele também conseguiu fazer a reabertura da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, aquela que ficava na W3, aquela que fica, né, na W3, que estava fechada há quase 15 anos.
e junto com ele, junto com também o apoio do sindicato, a gente conseguiu reinaugurar ela, terminar toda a parte de reforma da biblioteca, e hoje ela está ativa com ações virtuais também. Vamos falar de Clarice, que é o livro que está no préludio? Sim. Quem é Clarice? Então, quem é Clarice, né? Esse livro eu escrevi por conta de uma necessidade de homenagear as mulheres da minha vida. Porque eu fui criado por mulheres, pela minha mãe, pela minha tia, pela minha avó, as minhas duas avós. Então, assim, a participação feminina na minha formação pessoal é muito grande. E eu senti a necessidade de poder honrar elas através da literatura que eu faço. E eu fiz isso através de Clarice. Então, Clarice é uma junção de todas essas mulheres que me formam como pessoa hoje e de situações que eu presenciei delas passarem por conta desse mundo machista e misógino que a gente vive, tentar levar essas transformações que elas tiveram com a Clarice. Tanto que a história geral da Clarice, né, é que a tetravó dela se deitou com um querubim, e aí, por misturar o sangue angelical com o sangue das mortais na família das Araújos, e Araújo é o sobrenome da minha família materna, começou a nascer somente mulheres, as mais belas mulheres, e todo homem que se deitava com uma delas ficava louco. Então, aí eu começo a tratar sobre a objetificação do corpo feminino, eu começo a tratar sobre essa questão da mulher ser vista como objeto sexual, e muitas vezes ela não conseguir ser vista por aquilo que ela realmente é. Então, isso tudo foram coisas que eu vivi com as mulheres que me criaram, com as relações que elas tiveram com um bando de caras aí sem noções que a trataram dessa forma. E a Clarice é justamente isso, ela começa no início da narrativa sendo vista como objeto, e ela, com o passar da narrativa, ela se transforma e transforma a sociedade dela pelo que ela é, e não pelos que os outros veem o corpo dela. Bom, na sua sinopse aqui do livro, você fala que ela criou um espaço demasiadamente fértil para uma crítica social feroz. Que críticas são essas que você relata? Então, a cidade onde a Clarice nasceu é uma cidade que existe. Ela fica no sertão de Crateús, no interior do Ceará, que é Novo Oriente. Eu comecei a retratar primeiramente o abandono que o Brasil tem para o seu interior. Então, esse livro ele se passa ali na década de 90, mais ou menos com o surgimento do Plano Real. E a minha primeira crítica, que foi uma coisa que eu vivenciei, foi ir no interior e o real ainda não está implantado no interior de forma plena. Né? Que o Plano Real ele foi primeiro nas capitais, depois ele foi entrando no país. Então, eu começo a retratar essa questão da seca, do abandono, e por conta dessa mística que é criada em cima da família das Araújos, da Clarice, dela ter um sangue angelical, dela ser uma mulher exuberante, dos homens terem desejo excessivo em cima dela, ela ainda jovem é levada para Fortaleza, para trabalhar no prostíbulo. E Fortaleza hoje, infelizmente, ainda é, já há décadas, a capital do tráfico sexual infantil no Brasil. Então eu retrato essas coisas através da vida que a Clarice vai tomando a partir da história que eu criei. Bom, então você tem como pano de fundo o Nordeste, o estado do Ceará, você traz à tona o plano real, você coloca a realidade e a ficção junto. Como é que foi colocar os dois assim dialogando? É quase uma brincadeira, sabe? Eu me encontrei no realismo fantástico justamente por isso, por conta dessa extrapolação da realidade, a gente consegue botar uma crítica que às vezes ficaria muito dura. Então, por exemplo, a questão política, né? O prefeito de Novo Oriente é um prefeito que ele é reeleito candidatura após candidatura, porque não conseguem comprovar os crimes de corrupção que ele fez. Mas isso tudo é porque uma coruja buraqueira é a secretária dele. E a coruja buraqueira, ela esconde esses crimes nos buracos ali do sertão, ali da Caatinga, né? Então a gente começa a pegar esses elementos fantasiosos e trazer para uma realidade em que eles são plausíveis e que eles são possíveis dentro daquela história. A mesma coisa da Clarice, né? Tipo assim, os homens ficam loucos com ela pelo sangue angelical, ela é extremamente bonita por conta disso. A chuva não gosta dessa relação do anjo com os mortais, ela decide não chover mais na cidade.
Então, tudo isso eu vou tentando trazer justificativas irreais para coisas que acontecem na realidade. Bom, você fala que pensar em possibilidades quando alguém se adianta a fazer um estilo de literatura que é formado com os encaixes aparentemente incompatíveis de gêneros literários. Que encaixe seria esse? Cara, que pergunta boa. Como é que são esses encaixes, né? Eu acho que vai muito da vivência pessoal e de como você se relaciona com a sua cultura. Então, por exemplo, eu tive um encaixe muito forte no interior do Ceará por conta da minha família. Então, eu tive contato com muita cultura dali da Caatinga, que eu tentei levar para dentro da minha literatura do realismo fantástico, e não ficar algo pitoresco como o realismo fantástico já tão consagrado na América Latina. Porque a gente tem um problema muito grande com o realismo fantástico, porque ele é considerado latino, só que ele não é reconsiderado dentro do Brasil. Porque a gente, os grandes influentes que nós temos, Gabriel Garcia Marques, o da Argentina, agora que eu esqueci o nome dele, o Jorge, esqueci o nome, mas eles são considerados expoentes, mas a gente não vê esses expoentes sendo retratados aqui no Brasil, sendo que aqui no Brasil nós temos grandes nomes de realismo fantástico. O Jorge Amado, com Dona Flor e seus dois maridos, nada mais é do que um realismo fantástico, ele extrapola a realidade para fazer uma crítica social. O Machado de Assis, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, é um defunto que está contando a realidade. Isso é extrapolação da realidade para fazer crítica social. Então, eu acho que esses encaixes a gente tem que respeitar a nossa vivência como escritor e como pessoa para poder fazer um encaixe de gênero pessoal compatível com aquilo que a gente quer contar. Paulo, na pandemia, a gente viu um boom imenso de pessoas que estavam em casa, que ficavam em casa, né? Em função do distanciamento social, mas uma das coisas que a gente percebeu é que se leu muito o ano passado também, mas também se escreveu muito. Você acha que escrevemos mais o ano passado ou passamos a ler mais? Essa pandemia tá difícil, viu? Eu tô até de boné porque o cabelo tá grande, eu não tô indo no barbeiro. Eu acho, assim, que nós expomos mais os nossos sentimentos, né? De forma escrita. Eu acho que em critério literário, de produção de literatura, a gente produziu quase a mesma coisa que foi produzida nos anos anteriores. Eu acho que as pessoas elas se propuseram a contar mais sobre o sentimento delas durante a pandemia. Claro que nós tivemos muitos escritores que retrataram de forma literária, dentro da literatura, sobre a pandemia. Mas eu acho que quando a gente leva para a ótica da literatura, a gente continua produzindo a mesma coisa, e em torno da leitura, infelizmente, a leitura está sendo mais vista para autores gringos, né, do que autores propriamente brasileiros. Nós temos uma dificuldade muito grande do autor independente, principalmente do autor contemporâneo brasileiro, de alcançar os leitores. A gente tem uma série de iniciativas incríveis de autores contemporâneos, autores independentes, mas que sempre ficam à margem dos leitores no geral. Porque a gente sempre fica refém da mídia que diz que um escritor que é de fora e a pessoa vai mais naquele livro. E o autor independente, o autor nacional contemporâneo sempre fica à margem, a não ser que ele consiga estourar, e esse conseguir estourar é muito difícil. Bom, nós percebemos que ultimamente muitos escritores também gostam de escrever os contos, e você é uma pessoa que teve uma antologia sobrinha, né, do conto Carrancas. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Cara, essa experiência foi maravilhosa, né? O André Bianco, que é o autor de terror daqui ele mora em São Paulo, né? Ele abriu um edital falando que ele ia publicar uma antologia sem custos para aqueles que seriam selecionados e que ele mesmo escolheria os contos, né? Aí eu fiz o meu conto Carrancas, que ele se passa na cidade de Penedo, em Alagoas. Ele conta a história de um rapaz que recebe uma casa de herança e quando ele chega em Penedo, que é uma cidade que margeia o Rio São Francisco, ele percebe que a maioria das casas tem aquelas carrancas esculpidas, né? Que é aquela figura com a boca aberta, bem medonha, na frente das portas,
e a única casa que não tem uma carranca é a casa que ele herdou. E ele vai para essa cidade, ele recebe essa carta no momento em que eles estão fazendo a passeata, a navegação dos barqueiros, em homenagem ao Caboclo das Águas, né? Que ele é um ser místico do Rio São Francisco e que ele protege as águas. E, por proteger as águas, ele vira as embarcações dos pescadores. E para as embarcações não serem viradas, eles esculpiram essa carranca para botar na proa dos barcos, porque eles falam que a única coisa que espanta o caboclo d'água é uma coisa mais feia do que ele. Por isso que a carranca tem aquela fisionomia. E aí ele acaba sendo vítima de uma seita dentro dessa cidade, porque o caboclo d'água, a cada ano, ele precisa de uma oferenda para ele permitir que os navegadores façam as pescarias, né? Os pescadores façam essas pescarias. Então, eles sempre mandam uma carta para uma pessoa dizendo que recebeu essa casa, a pessoa vai, ela acaba sendo sacrificada para o caboclo d'água, e no dia seguinte o caboclo d'água joga o crânio desse sacrifício na margem do Rio São Francisco, e eles esculpem uma carranca a partir desse crânio, para proteger outra casa. Mas essa casa que não tem a carranca, nunca vai ter, porque essa é a casa que eles usam para trazer pessoas para esse sacrifício. Aí eu fui um dos selecionados... Continue, foram muito selecionados. Aí eu fui um dos selecionados, né? Foram mais de 700 textos que foram enviados por André Viana, e ele selecionou 30. E desses 30 eu ainda consegui ser o conto número 13, né? Dentro da antologia. Então, assim, uma antologia de terror, você ser o número 13, que é aquela mística, né? Sexta-feira 13, o 13 tem aquela simbologia no terror muito forte, eu fiquei honradíssimo. E eu quis tratar esse conto com essa cultura brasileira, e trazer uma mística sobre cidades, né, que existem no Brasil, que muitas vezes é esquecida pelo próprio brasileiro. Ô Paulo, vamos voltar para Clarice, nós temos 3 minutos para terminar a nossa entrevista. Diz que quando o papo é gostoso, a prosa é gostosa, o tempo voa, né? A capa do seu livro, o que você pensou na capa do livro? Primeiro, a editora é Penalux, não é isso? É, a editora é Penalux. A capa do livro é justamente essa temática do livro, né? É a Clarice, uma mulher exuberante, que faz com que os homens fiquem aos seus pés, e tem a figura do querubim, que é o anjo que dá essa maldição para Clarice, e ao final da capa a gente tem pé de jatobá, que dentro da narrativa ele tem uma simbologia muito forte, porque o jatobá, é um tipo de alimento na Caatinga, né? E também é um tipo de árvore que muitos indígenas da Caatinga usam como demarcação de território. Você planta um baobá para poder fazer sua casa em volta da árvore. E aí ele tem essa simbologia dentro da história. E aí é utilizado cores terrosas, né? Cores para trazer aquela questão de seca. Então toda a capa ela traz essa simbologia. Bom, o JBR de hoje conversou com o escritor brasiliense de 31 anos, de sonho de sangue e de América do Sul, aí no Distrito Federal, graduando em bacharel em letras pela Uninter, produtor cultural, editor, diretor financeiro. Me diga uma coisa, para a gente finalizar mesmo, aquele bate-papo, arte da palavra, aquele ponto paralelo, né? O blog Ponto Paralelo, não vai retornar? Isso. Então, o Ponto Paralelo, eu interrompi ele, eu finalizei ele no ano passado, porque o meu nome estava sendo muito vinculado como blogueiro de literatura. E eu precisava refazer o meu nome como escritor, né? E o blog, ele já tinha cumprido o seu papel, que era me dar a visibilidade. Então, eu encerrei as atividades do blog, comecei um canal com o meu nome no YouTube, para eu poder ressignificar o meu nome no mercado. E tem dado certo, graças a Deus. Mas ali dentro do canal eu continuo falando sobre livros que eu leio, eu continuo fazendo vídeos sobre a arte da escrita, né? E aí a gente vai evoluindo, se ressignificando e reconstruindo a nossa própria trajetória. Bom, o JBR Literatura de hoje conversou com o Paulo Souza. Paulo, muitíssimo obrigado, um beijo no seu coração. Obrigado. Tchau, Obrigado, tchau. gente, por terem assistido. Obrigado.